Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Essa sensação é mais comum do que muitos imaginam. Há momentos em que a vida parece seguir em frente, mas por dentro algo fica parado. As orações continuam sendo feitas, os dias continuam passando, as responsabilidades continuam sendo cumpridas, mas o coração parece entrar em um lugar silencioso, profundo, quase difícil de explicar. E nesse silêncio surge uma pergunta que muitas pessoas guardam dentro de si. Se Deus está ouvindo, por que parece que nada muda? Charles Spurgeon certa vez refletiu algo profundo sobre esse tipo de momento. Ele escreveu: "Quando Deus se cala, não significa que ele se afastou. Muitas vezes o silêncio de Deus é apenas o lugar onde a fé aprende a respirar com mais profundidade." Essa frase revela algo importante. O silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é processo. Porque existem fases da vida em que Deus trabalha mais no interior do coração do que nas circunstâncias ao redor. E quando isso acontece, o coração pode ficar quieto, não porque perdeu a fé, mas porque está sendo moldado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha orado muito por uma resposta. Talvez tenha pedido direção, pedido mudança, pedido socorro, pedido alívio. Mas o que veio foi silêncio. E esse silêncio pode ser desconfortável. O ser humano gosta de respostas claras. Gostamos de sinais, de confirmações, de sentir que estamos avançando. Mas a fé, muitas vezes, cresce justamente no terreno onde não há respostas imediatas. É nesse tipo de momento que precisamos aprender o que fazer espiritualmente quando o coração se cala. Não é sobre desistir, não é sobre abandonar a caminhada, é sobre aprender a permanecer. Na Bíblia existe uma história que revela com muita profundidade esse tipo de experiência. A história de Ana. Ana era uma mulher que carregava uma dor silenciosa. Ela desejava muito ser mãe, mas por muitos anos viveu a frustração de não conseguir ter filhos. Naquela época, essa realidade não era apenas uma tristeza pessoal, era também um peso social e emocional muito grande. Ano após ano, Ana ia ao templo com sua família. Ano após ano, ela carregava o mesmo desejo dentro do coração. Mas a resposta não vinha, e com o tempo a dor começou a se tornar mais profunda. Não era apenas tristeza. Era aquela sensação de estar esperando algo que nunca acontece. Talvez você entenda esse tipo de sentimento. Há pessoas que esperam por uma porta profissional. Há pessoas que esperam por restauração familiar. Há pessoas que esperam por cura, por direção, por mudança interior. E o tempo passa. No caso de Ana, a situação era ainda mais difícil porque havia alguém que constantemente lembrava sua dor. Penina, a outra esposa de Elcana, provocava Ana, destacando aquilo que ela não tinha. Isso tornava o silêncio ainda mais pesado. Imagine o conflito dentro do coração dela. Ela acreditava em Deus. Ela continuava indo ao templo, mas por dentro provavelmente surgiam perguntas. Por que ainda não aconteceu? Por que o tempo passa e nada muda? A Bíblia descreve um momento muito forte dessa história. Em 1 Samuel, capítulo 1, está escrito que Ana entrou no templo e começou a orar profundamente diante do Senhor. Ela chorava enquanto orava. Seu coração estava completamente exposto diante de Deus. Mas há um detalhe importante nessa cena. A oração de Ana não era apenas um pedido, era um derramar de alma. Existem momentos na vida em que o coração precisa parar de tentar ser forte o tempo todo. Existem momentos em que a alma precisa simplesmente se abrir diante de Deus. Quando o coração se cala,
Muitas vezes é porque ele está carregando mais peso do que consegue expressar. Charles Spurgeon escreveu outra reflexão que ilumina esse tipo de momento. Ele disse: a oração mais poderosa nem sempre é a mais eloquente. Muitas vezes é apenas um coração cansado que se coloca diante de Deus sem máscaras. Foi exatamente isso que Ana fez. Ela não apresentou argumentos elaborados, não tentou parecer forte, apenas abriu o coração. E naquele momento, algo começou a mudar. Não nas circunstâncias imediatamente, mas dentro dela. Depois daquela oração, a Bíblia diz que Ana saiu dali com um semblante diferente. A situação ainda não tinha mudado, a resposta ainda não tinha chegado, mas algo dentro dela havia sido tocado. Isso revela um princípio espiritual muito profundo. Às vezes, Deus não muda primeiro o cenário, Ele muda primeiro o coração. Quando o coração encontra descanso em Deus, mesmo antes da resposta chegar, algo dentro de nós se reorganiza. A ansiedade diminui, a pressão interna se suaviza, a alma começa a respirar novamente. Talvez isso seja exatamente o que Deus deseja fazer com você hoje. Talvez o silêncio que você está vivendo não seja abandono. Talvez seja um convite. Um convite para se aproximar de Deus de uma forma mais profunda. Não apenas para pedir respostas, mas para encontrar descanso. Existe uma passagem muito conhecida nas Escrituras que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa declaração aparece no Salmo 46. Perceba algo importante nessa frase. Antes de lembrar quem Deus é, o texto fala sobre aquietar o coração. Isso acontece porque um coração agitado dificilmente consegue perceber a presença de Deus. Quando a alma se aquieta, a percepção espiritual muda. Charles Spurgeon também disse algo muito marcante sobre isso. Ele escreveu: o silêncio de Deus muitas vezes prepara o coração para reconhecer a resposta quando ela finalmente chegar. Isso significa que o tempo de espera não é tempo perdido. Deus não trabalha apenas no destino final, Ele também trabalha no caminho. Ana continuou sua vida depois daquela oração, e no tempo certo Deus respondeu. Ela deu à luz Samuel, um dos grandes profetas da história bíblica. Mas talvez o milagre mais profundo daquela história não tenha sido apenas o nascimento de Samuel. Foi a transformação interior que aconteceu antes disso. Ana entrou no templo carregando dor. Saiu de lá carregando esperança. Isso é o que Deus deseja fazer com cada coração que está vivendo um tempo de silêncio. Quando o coração se cala, existem algumas atitudes espirituais que podem sustentar a alma. A primeira é permanecer. Nem sempre entendemos os processos de Deus, mas permanecer perto dele mantém o coração alinhado com a esperança. A segunda é abrir o coração com sinceridade. Deus não espera orações perfeitas, Ele espera corações verdadeiros. A terceira é aprender a descansar antes da resposta. Muitas vezes queremos paz apenas depois que tudo se resolve, mas Deus deseja ensinar paz antes mesmo das circunstâncias mudarem. Charles Spurgeon escreveu outra frase que ajuda a compreender isso. Ele disse: a fé madura não é aquela que celebra apenas quando recebe, é aquela que aprende a descansar mesmo quando ainda está esperando. Essa é uma fé profunda. É uma fé que não depende apenas do que os olhos veem. É uma fé que encontra segurança no caráter de Deus. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Talvez existam perguntas sem resposta dentro de você. Talvez exista um cansaço que poucas pessoas percebem. Mas existe algo que precisa ser lembrado agora. Deus vê você. Ele vê suas orações. Ele vê suas lutas silenciosas.
Ele vê sua perseverança, mesmo quando ninguém mais percebe. Nada disso passa despercebido diante de Deus. E o silêncio que hoje parece pesado pode se transformar, no tempo certo, em testemunho. Porque muitas das histórias mais fortes da fé nasceram em momentos de espera. Momentos em que tudo parecia parado. Momentos em que o coração precisou aprender a confiar novamente. Se o seu coração está silencioso hoje, não significa que a sua história parou. Significa apenas que Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos, talvez de forma mais profunda do que você consegue perceber agora. Respire fundo por um instante e permita que essa verdade alcance o seu coração. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ana continua ouvindo corações hoje. O mesmo Deus que transforma silêncio em propósito continua trabalhando. Charles Spurgeon deixou uma última reflexão que se encaixa perfeitamente aqui. Ele escreveu: Deus nunca desperdiça o silêncio. Em suas mãos, até a espera se transforma em preparação para algo maior. Por isso, se o seu coração hoje está quieto, não pense que ele está vazio. Talvez ele esteja sendo preparado. Talvez Deus esteja fortalecendo sua fé, reorganizando seus caminhos e preparando algo que ainda não é possível enxergar. Continue caminhando, continue confiando, continue levando seu coração até Deus, porque mesmo quando tudo parece silencioso, o amor de Deus continua ativo, constante e presente. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.